Quando alguém tentar te julgar ou te diminuir, faça isso. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero falar de uma atitude mental e prática para você entender e lidar melhor quando alguém te julgar ou tentar te diminuir, beleza? Mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você quer ver meus vídeos e sempre te notificar quando eu tiver coisas novas por aqui, beleza? Bom, vamos lá, né? Primeira coisa rápida é, poxa, Thiago, por que as pessoas fazem isso? Talvez você já tenha sido pego, né, por essa dúvida. Cara, por que as pessoas julgam tanto? Por que as pessoas tentam diminuir tanto umas às outras, não é? E olha, uma das principais explicações é a seguinte. Imagine que você está lá, vivendo a sua vida, não é? E você se sente ansioso por causa de algo, beleza? Por que você se sente ansioso por causa desse algo? Né? Você está num estado de ansiedade. Bom, geralmente é pelo seguinte ponto. Você não entende a realidade e não sabe o que esperar dela. Logo, a realidade se expande para um nível inimaginável. Você não sabe o que esperar, certo? Como, por exemplo, quando quebra o seu carro, você fica puto, fica ansioso e tal. Por quê? Porque você não faz ideia do que é, de quanto vai custar, de como vai ser, de onde você leva, né? Ou seja, um mundo de muitas coisas se abre, né? Bom, das relações com as pessoas, é muito pior. Na verdade, até esse exemplo é uma relação com pessoas, óbvio, né? Porque você vai ter que se relacionar com o mecânico, né? Bom, mas aí o que acontece, né? A partir do momento que nós temos essa ansiedade profunda em relação ao desconhecido, o que acontece é que, obviamente, a gente busca meios de tentar controlar essa realidade para aliviar essa sensação de ansiedade, certo? Então, ou seja, eu olho para o mundo e não entendo. Eu olho para as pessoas e não sei o que esperar delas. Por quê? Porque elas pensam diferente, agem diferente e tudo mais, certo? Logo, eu busco meios de aliviar essa tensão, de aliviar essa ansiedade. E aí, claro, primeiro, eu me conecto mais com pessoas que pensam igual a mim, né? Por isso você vê na internet tantas bolhas, pessoas ali sendo alimentadas pelo que elas pensam e nada diferente daquilo, piorando muito, inclusive, isso, né? Essa questão do julgamento e da tentativa de diminuição, não é? E é óbvio, né? Na prática ali, na vida real, o que nós fazemos muitas vezes é, se a gente não consegue se unir com alguém que pensa igual a nós, o que a gente faz? A gente tenta controlar o comportamento daquela pessoa, não é? Então veja, a partir do momento que eu olho você e eu sei que você pensa diferente de mim, eu quero fazer com que você pense igual a mim, para que você haja igual a mim. Ou seja, você aumente o fator de previsibilidade na minha realidade. Porque se eu sei como você pensa, certo? Se eu sei como você age, possivelmente eu me tranquilizo e não te vejo tanto como uma ameaça, não é? Só que é claro, olha só, a gente poderia explorar isso de diversas formas, porque infelizmente isso acaba descambando para coisas muito piores. Ou seja, por medo do pensar diferente, da ameaça, da discussão e tudo mais, a gente acaba discutindo, segregando, piorando muito mais a situação, que é o que a gente vê com essa polarização bizarra que a gente vive, onde pais e filhos não se falam mais por causa de coisas que eles sequer entendem, não é? Então, muitas vezes o que acontece é justamente isso, parte de uma necessidade de aliviar, né, o nosso interior, e aí a gente acaba destruindo, distorcendo totalmente a nossa realidade. Claro, e aí, ao invés da gente lidar de uma forma melhor, por exemplo, bom, já que eu não entendo a realidade, eu vou começar a buscar a entender melhor a realidade, não é? Vou compreender mais, vou amadurecer, vou expandir a minha linha de conhecimento. Não, eu me fecho no mundinho e eu quero que as pessoas ajam do jeito que eu ajo, pensem do jeito que eu penso. E se fizerem fora disso, elas são inimigas, elas estão fora do meu grupo, elas são ameaça. E aí é justamente onde a gente vê esses cenários trágicos, catastróficos e totalmente nocivos, não é? De pais brigando com filhos, né, de casais se separando, muitas vezes porque pensam diferente, porque não conseguem conceber que o mundo é muito mais complexo do que a cabecinha deles entende, né? E do que nós todos. Essa é a grande realidade. Por isso, a gente precisa o tempo inteiro se instruir. Por isso, o Portal Poder Social, Reflexões, vivem em constante atualização, certo? Aí, né, com essa mentalidade, o que a gente faz é justamente isso. A gente primeiro busca para o atalho mais fácil, não é? Que é o controlar o comportamento do outro. Então eu olho o seu comportamento, eu tento imputar em você um pensamento que é o que eu acho que é certo. Então eu chego e julgo você. E aí, poxa, Thiago, mas tentam diminuir. Olha, primeiro, né, tem até um vídeo que eu já falei aqui já há um tempo atrás, que é sinais de que uma pessoa tem inveja de você. Assista esse vídeo até para você entender um pouco mais essa questão. Agora, um ponto fundamental é justamente esse, não é? Por que a gente julga? Primeiro, para controlar o comportamento, para fazer com que você, pelo menos, pense igual a mim, age igual a mim, certo? Ou também, né, eu tento te diminuir, porque daí eu
coloco você numa posição inferior a mim, então pelo menos, já que você não pensa igual a mim, pelo menos você não é mais uma ameaça. Né? Então essas duas vertentes de pensamento, elas tendem a se proliferar e é justamente se você olhar para a sua realidade, você vai identificá-las dessa forma. Não é? Ou seja, pessoas totalmente imaturas, inclusive, já falei, assista enquanto está no ar, como amadurecer sua personalidade e seus relacionamentos. Vou deixar esta aula aqui, certo? Bom, então essa é a primeira coisa. Por que é tão importante você entender isso antes de aplicar o que eu vou falar? Porque quando você entende, você se acalma e aí consegue aplicar o que eu vou falar. Porque veja, muitas vezes, quando você se pega nesse pensamento do meu Deus, por que as pessoas são assim? Por que as pessoas tentam diminuir umas às outras e blá, 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 e não entende? Você não consegue aplicar. Você não se tranquiliza e você leva para o pessoal. Bom, então, quando você estiver lá na mesa de família, né, você precisa entender que se você não faz nada, vão te chamar de vagabundo. Se você trabalha demais, workaholic, certo? Se você, né, você vê, seus pais vão te julgar muito por causa disso. Porque nessa fase de transição, essa realidade que eles não entendem, eles vão falar, não, filho, não é pra fazer um negócio desse, não. Fazer o quê? Aí ele vai falar a realidade que ele entende. Ele não quer tentar entender a sua. Ele quer te forçar a ser como ele era, né? Mesmo que com isso ele sacrifique o seu potencial. Por quê? Porque essa realidade não comporta talvez o comportamento que ele teve lá atrás, não é? Então essa falta de compreensão vai gerando todo esse caos, toda essa discussão, toda essa polarização. Bom, logo, qual que é então a atitude prática que você tem que ter quando alguém te julgar de todas as formas ou tentar te diminuir de todas as formas? O que você deve fazer? Bom, primeira coisa que você deve se perguntar é a seguinte: eu gostaria de viver a vida dessa pessoa? Ou seja, olhe bem para essa pessoa. E pense o seguinte, cara, eu quero viver a vida dessa pessoa. Eu quero. Outra pergunta, eu desejo estar na vida dela. Olha só, não é só eu querer viver, mas eu gostaria de ter uma pessoa dessa assim, perto de mim. Eu gostaria de ter, né? Muitas vezes eu até leio alguns comentários nada a ver, assim, eu falo, nossa, cara, meu Deus. E aí acabo, muitas vezes, identificando alguém perto, talvez em determinado momento, ou para certas pessoas eu seja isso, não é? Mas eu olho e falo, cara, que bom que eu não tô perto dessa pessoa, né? Ou seja, ao invés de eu me sentir afetado por um julgamento X, cara, que bom que eu não tô perto dessa pessoa, né? Porque, infelizmente, lógico, eu posso olhar e compreender e expandir a minha realidade, desde que aquilo venha com um aspecto de maturidade, um aspecto de verdadeira opinião, de verdadeira melhora, de verdadeira intenção de melhora, mas eu posso muitas vezes olhar e falar, cara, não, isso não diz sobre mim, isso diz sobre essa pessoa. Logo, se diz sobre essa pessoa, eu quero ser ela. Eu quero estar perto dela, né? E até você pode concluir o seguinte, ó. Eu admiro essa pessoa. Olha, veja bem. Porque, veja bem, talvez você pegue, aí seja seu pai, seja sua mãe, o que vai acontecer? Porque, veja, como eu disse aqui, muitas vezes os pais, as pessoas mais velhas, tá? Elas podem ter uma boa compreensão da realidade e, com isso, te orientar de uma melhor forma. Mas pode ser que elas se tranquem numa realidade que já não, talvez, seja a realidade, né? E com isso, elas te forcem a ser aquilo. Veja, aí é lógico, você pode perguntar, pô, eu quero viver a vida dessa pessoa? Talvez sim, né? Talvez eu queira estar perto dessa pessoa, né? Meu familiar e tudo mais. Mas eu admiro essa pessoa. E olha, veja, você também tem que fazer uma separação, porque eu não tô falando aqui para você ser uma pessoa desrespeitosa ou coisa assim, né? Não tô falando isso. Né? Tanto até que a última aula que eu liberei no portal, que é sinais de que você é muito imaturo, eu falo justamente sobre uma dessas atitudes em relação aos seus familiares. Então você assinante, vá lá e assista esta aula do portal para você verdadeiramente começar a ter uma postura mais madura na sua vida, tá? Mas tudo isso são estratégias mentais para que você se blinde e continue. Porque veja, por exemplo, eu desde cedo quis empreender. Quanta coisa você acha que eu não ouvi dos outros? E de pessoas que eu amo e que me amam também. Mas que infelizmente olham para a realidade, não conhecendo a realidade, tentam fazer com que eu ache de acordo com o que elas entendem. E aí, eu vou subjugá-las, eu vou cometer o mesmo erro que elas estão cometendo? Não, eu vou a partir dessa explicação inicial entender que elas estão tentando controlar a realidade e que muitas vezes não tem nada a ver comigo, certo? E aí essas perguntas, elas me instalam no momento muito mais profundo em relação à realidade, porque ele é muito mais verdadeiro. E aí você me pergunta, pô, Thiago, então tá, entendi a atitude mental.
E leve isso em consideração. Aplique o máximo de vezes que você conseguir sempre, certo? E principalmente, quando você não conseguir, dê um passo atrás e volte a questionar-se sobre essas 3 perguntas quando alguém te julgar ou tentar te diminuir. Porque muitas vezes você vai ver, cara, essa pessoa não significa nada pra você. Mas nada. É uma pessoa aleatória que você passou na vida e te julgou. Pá, pelo amor de Deus, né? Você vai deixar ela te diminuir desse jeito? Veja, muitas vezes não é provar que você é o contrário. Muitas vezes é só você fazer, meu Deus do céu, e continuar. Acabou. Fim. Beleza? Agora na prática, então, Thiago. Como eu comunico isso? Bom, você vai comunicar, primeiro, se a pessoa, a partir dessas 3 perguntas, eu gostaria de viver? Não. Eu desejo estar na vida dela? Não. Eu admiro essa pessoa? Não. Então você fala assim, tá, beleza. E fim. Acabou. Encerrou. Não entra numa discussão com essa pessoa. Porque, veja, você não quer nada com essa pessoa, por que você vai permitir que ela te arraste para a realidade dela, ou melhor, te puxe para a realidade dela? Não permita isso. Então a atitude mental já encerra, beleza? Agora, poxa, é meu pai, é minha mãe, pessoas que eu convivo ali, minha família. Eu admiro eles no campo. Poxa, eu admiro meu pai, eu admiro minha mãe, eu admiro meu avô, minha avó, admiro as pessoas ali. Né? Meu sogro, minha sogra, meu tio, minha tia. O que eu vou fazer? Vou falar tá e dane-se? Você pode até falar e talvez isso já encerre o assunto, né? Mas, o que você pode falar, inclusive, é o seguinte. Fala, olha, deixa eu te falar uma coisa. Pai, mãe, não sei, né? Fala assim, eu entendo a sua preocupação. Eu verdadeiramente entendo a sua preocupação, né? Você viveu uma época diferente, você vive uma realidade diferente, certo? E eu estou em outra realidade. Eu estou em outro mundo. Eu estou tentando dominar exatamente esse mundo como você fez na sua época. E talvez foi questionado por pessoas mais velhas do que você. Então, ao invés de tentar me julgar e ao invés de tentar me diminuir, tente me entender, para que juntos, nesta realidade nova, a gente entenda as melhores atitudes e andemos em conjunto. Anota aí, você pode usar esse discurso aqui para lidar com eles. Ou, mais uma vez, se eles... Não, mas aqui... Não, eu entendi. Te agradeço, mas eu sei o que eu estou fazendo. Desde que você sabe o que você está fazendo também, né? Então, faça essa análise e coloque isso. Veja, esse é o ponto. Esse é o ponto. E até alguém que, por exemplo, não tá... vamos supor que você vá lá e seja julgado, diminuído por alguém que... Né? Você pode falar o tá, você pode pegar e ignorar, que olha, é tão gostoso fazer isso, mas é tão gostoso. Ou você pode virar e falar exatamente isso. Falar, olha, posso ser honesto com você? Eu não quero viver a sua vida. Então é óbvio que você sempre vai me julgar ou sempre vai tentar me diminuir. Então faça o seguinte, viva a vida do jeito que você escolheu viver e deixe eu viver a vida do jeito que eu escolhi viver. E que o futuro diga quem tomou a melhor decisão. Olha, essas 4 possibilidades, sei lá, várias aqui, que você pode agora manejar e trabalhar para você, tenho certeza que elas deixarão as pessoas, pelo menos, estranhas em relação àquilo. E não terão tanta força de vontade para tentar controlar o seu comportamento. Por quê? Porque a partir de tudo isso daqui, todo esse conceito, não é? Você tem um maior domínio da realidade. E todo mundo respeita quem tem maior domínio da realidade. Geralmente as pessoas tentam mais julgar e mais diminuir quem se assusta com aquele julgamento ou com aquela diminuição. Por isso que o amadurecimento que eu abordo dentro do Portal Poder Social é tão importante. Porque quando você se depara com uma realidade dessa, você entende, você já sabe o que está vindo dali de trás. Você vê aquele julgamento, você entende geralmente quais são as intenções, os efeitos, e até de onde que está vindo, de onde ela está assustada e por isso ela está julgando você ou diminuindo você. Né? E aqui você tem agora um pequeno pedaço aí da realidade e de como lidar com essa realidade para você lidar, claro, com pessoas que vão tentar te julgar e vão tentar te diminuir, certo? E claro, quer se aprofundar muito mais nisso? Entre para o Portal Poder Social ou para o Reflexões, os links estão aqui na descrição como sempre, beleza? E assista as aulas que eu indiquei para vocês também, tá bom? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço e até a próxima aula.